Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. O Ibovespa conseguiu romper ali o topo anterior, nesse momento apresentando uma alta de 1,27%, já dentro do leilão de fechamento. Ibov anula então aquele movimento de baixo do gráfico semanal, mantém a sua movimentação aqui para cima, se a gente comparar até mesmo na questão aqui do tempo, nós tivemos aqui 8 semanas para baixo, a gente está entrando aqui também na 8ª semana para cima, aqui também a gente teve um movimento quebrado, aqui foi um movimento mais limpo, teve uma quebra aqui nesse momento e a continuidade aqui do movimento para cima. Se a gente olhar para resistências mais acima, é melhor olhar aqui pelo gráfico mensal, aqui abaixo, resistência aqui em termos de topo, 68.969 pontos, enfim, 69 mil pontos, e depois número redondo, 70 mil pontos para o índice Bovespa. Olhando para um gráfico até de menor periodicidade, gráfico 60 minutos, movimento bem esticado para cima, que favorece ter algum tipo de correção aí nos próximos pregões, a partir do próximo pregão principalmente. Olhando agora para o mini índice, no mini índice cheguei a recomendar uma operação, mas ela terminou não sendo executada. Ficou um pouco travado no início do pregão, teve aqui uma pancada para cima. Quando eu falo travado é isso aqui, os movimentos não conseguiram deslanchar, não foram movimentos longos. E aqui quando começou a fazer esses topos menores, eu não cheguei a fazer a operação aqui nesse momento na ponta compradora, visto que a gente tinha já um movimento bem longo para cima e nenhuma correção pelo gráfico 60 minutos. Então tinha a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, dependendo da sinalização para baixo. Então os movimentos da ponta compradora não chegaram a evoluir muito. E aqui quando perde o último fundo ascendente pelo gráfico de 10 minutos, a gente pode ver que retorna aqui para um patamar nesse ponto. E aqui nesse momento eu recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. Essa venda foi cancelada porque não acionou a entrada, veio um pouco mais para cima e eu não passei uma nova entrada na ponta vendedora, terminou o mercado esticando. Ou seja, o mercado faz algo nesse sentido, rompe dois fundos anteriores até com uma certa força aqui nesses últimos 3 candles e depois vai subindo devagarzinho até conseguir romper o topo anterior. A partir desse momento não se encaixou mais uma possibilidade de entrada no mini índice para mim. Olhando para o próximo pregão, se a gente olhar aqui o próximo pregão dentro do que eu falei já no Ibovespa, a possibilidade de ter alguma correção, ou seja, o início de um movimento de baixa no G60, me chamaria mais atenção para se trabalhar na ponta vendedora em um gráfico de menor periodicidade. E se tiver aqui uma lateralização algo fraco para baixo e ganhando força ainda para cima, não descartaria a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora no mini índice. No mini dólar recomendei uma operação no pregão de hoje. Olhando aqui no mini dólar, a gente tem o mini dólar aqui brigando para se manter acima desse principal suporte aqui, que seria 313,50. Depois disso tem a mínima do ano passado, que é aqui na casa dos 307,50. Então é uma região de suporte importante, mas o que eu avalio é que o mini dólar está sofrendo demais, por enquanto, para vir a perder essa região de suporte. Eu já disse na última videoanálise que é um patamar importante para a gente ficar atento. Gerou um sinal importante no pregão passado, já deveria ter deslanchado para baixo, não deslanchou. Faz aqui no primeiro momento uma correção do pregão anterior para ter uma movimentação para baixo no próximo pregão. Mas eu não descarto ficar atento para cima, ou seja, uma reversão aí para cima devido a essa dificuldade de romper toda essa região de suporte, sair dessa região de suporte. Então vamos à operação que eu recomendei no pregão de hoje. Foi uma operação na ponta vendedora, o mini dólar abriu aqui nesse ponto, abriu forte para cima, foi lá em cima. Depois disso perdeu força, perdeu aqui essa região, fundo anterior, vem aqui para baixo. Quando gera aqui essa movimentação, eu opto por recomendar a venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada e veio aqui para baixo. O objetivo dela era em 121, aqui nesse nível, era em 121 o objetivo dessa venda. Mas quando ela já gera vários candles aqui para baixo, 4 candles aqui para baixo, na formação desse candle eu já optei por encerrar essa posição aí na ponta vendedora. Enfim, foi uma operação positiva, gerou um ganho satisfatório de 0,14% na operação, capital total mais 0,21%. Depois disso, mini dólar, se a gente olhar para o G60, ameaçou, que se a gente vê a entrada aconteceu nesse candle do G60. Se a gente vê o mini dólar na região de suporte, gera uma primeira sinalização para se ter um fundo. Por esse motivo eu não gerei uma nova entrada aqui nesse nível, até mesmo pela perspectiva que eu não via mais tão relevante para vir a perder toda essa região aqui de suporte, ou seja, a relação risco-ganho já não era mais tão satisfatória no meu modo de ver nessa posição.
e tinha um risco maior nessa posição. Depois que está pronto, fica mais fácil da gente ver, poxa, poderia ter feito a operação. Agora, partindo para as ações, na PetroR4, a Petro no dia de hoje, uma leve alta de 0,45%, uma certa correção da forte alta já do pregão anterior, ou seja, se a gente pegar no dia 60, fez esse movimento, já abriu com esse gap de alta, complementando esse movimento de subida, e aqui o pregão de hoje fica um pregão mais de correção, podendo vir aqui a testar novamente a região que já bateu no pregão de hoje, que começa dos 15,90 até a região dos R$16. Vejo uma zona de resistência mais importante para essa ação. Já comentei que essa ação acima desse patamar de 15,90 a R$16, usando essa região como suporte, torna-se mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Nesse momento, como esse movimento ganhou muita força para cima, rompendo esse topo anterior e descaracterizando aqui uma possível formação de pivô de baixa, até pegamos uma venda interessante aqui na PetroR4 nesse movimento para baixo. A ação, com essa quebra aqui, com essa quebra desse topo anterior, ela descaracteriza essa tendência de baixa e dessa forma não se encaixa a venda para mim neste momento, a PetroR4. Na Vale 5, dia de hoje alta de 6,63%, mais um gap de alta. Agora, se tinha alguma possibilidade de se perder força aqui, já tinha gerado sinal de força compradora no pregão passado, e esse pregão ganhou ainda mais força e principalmente já rompeu a máxima anterior, já descaracterizou o movimento de baixa no gráfico semanal, já retomou então a tendência de alta no gráfico diário, ou seja, já voltou a ficar totalmente alinhada para cima a Vale 5. Agora, o ativo, para gerar uma melhor relação risco-ganho, teria que gerar alguma movimentação para baixo ou lateral para se buscar uma compra aí de fundo ascendente, conforme já até comentado na última videoanálise. Depois disso, temos então para falar, botando aqui no gráfico mensal, para quem quiser saber aí, em termos de resistência, onde é que a Vale se encontra, a Vale está aqui se aproximando no patamar, já está trabalhando ali, já praticamente em cima dessa região aqui dos R$33. Se a gente olhar, foram vários meses batendo nesse patamar, já é um patamar de resistência, mas se a gente olhar as máximas dos topos, R$34,41 e depois aqui R$35,72. Então a região já que ela se encontra já começa a ser uma região um pouco mais relevante de resistência pelo gráfico mensal, e que pode trazer aqui algum tipo de correção no gráfico diário, mas nos próximos pregões. Seguindo, nós temos para falar BRML3. BRML3 ativo que continua na ponta compradora, não chegou lá a bater no objetivo, o objetivo foi traçado nessa ação, lembrando aqui a posição aberta nesse papel, 15,58, não chegou a bater no objetivo, e no pregão de hoje vai apresentando um candle contrário à nossa posição comprada, que é um candle chamado aí de nuvem negra, um candle de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixo. Gera o primeiro sinal de confirmação dessa reversão de movimento, se perder a mínima deste pregão, localizado em 15,03, que podemos já trabalhar com stop aí de proteção, já nessa região aí dos 15,02, abaixo da mínima do pregão de hoje, seria uma das alternativas em cima dessa compra. Espero que ela consiga aí, a partir do próximo pregão, se a gente olhar para o G60, ela fazer algo neste sentido, em vez de ganhar força aqui para baixo, gerando algo semelhante a um pivô de baixa no G60. Depois, então, temos para falar da EZTC3, ativo que está aqui numa tendência de alta, nesse momento vai fazendo aqui uma espécie de uma correção desse movimento de subida. Então, o papel que me chama a atenção para a ponta compradora, se tiver mais um pregão, por exemplo, aqui assim, e superar a máxima deste pregão, seria mais interessante para a ponta compradora, mas não descartaria entrada na superação da máxima do pregão de hoje. Ficaria mais interessado realmente se tivesse mais um a dois pregões aqui para buscar essa compra aqui a favor da tendência de alta, não só do gráfico diário, como também do gráfico semanal e também mensal, que montou aqui no mês passado uma formação de pivô de alta bem interessante na EZTC3. BBAS3, ativo que vem aqui para a retomada da sua tendência, porque deu uma lateralizada, gerou aqui um certo topo descendente, vem aqui para tentar romper de novo essa região de topo, enfim, uma região de resistência, enquanto não fizer nada diferente de romper os R$32, está dentro de um movimento aqui de correção pelo gráfico semanal, que nesse momento começou de forma fraca. Mas uma das alternativas, arriscando um pouco mais, seria se trabalhar na ponta vendedora, se perder a mínima do pregão de hoje, tentando pegar um movimento de baixa. As outras alternativas, tem a PECAR4, que eu já fiz algumas tentativas em cima desse ativo. O ativo, por enquanto, também nesse pregão vai apresentando uma sinalização que pode vir mais para baixo. Então é outro papel que eu vou ficar atento
a partir aí do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.